Então, pessoal do primeiro, né? Bom, tudo bem, vamos resolver problemas que envolvem equações do primeiro grau. Essa é a primeira atividade que eu passei para vocês, um texto aí falando um pouquinho da álgebra, né? Das equações. Quero falar também que poucos alunos estão participando, mas espero que aumentem aí, né? Das atividades também. No Khan Academy estão fazendo mais, né? A Áurea, né? Quem mais fez? A Áurea, a Maria, né? O Pedro, né? Estão fazendo aí mais alguns aí. Mas tá pouco, essa sala tá muito pouco participativa. Muito facinho, né? Só ler o texto, ó. Vou ler rapidinho com vocês. A álgebra foi criada há milênios de anos por povos antigos como mesopotâmios e os egípcios. A princípio, esses povos antigos estudavam a resolução de problemas que envolviam quantidades desconhecidas. Alguns dos problemas algébricos mais antigos de que se tem notícias estão registrados no papiro de Hind, documento egípcio copiado pelo escriba, né, Rames por volta do ano 1650 a.C. e descoberto em 1858 na cidade de Luxor, no Egito, pelo antiquário escocês Henry Hind, 1833 a 1863. Muitos problemas registrados nesse papiro utilizavam a incógnita Aha para representar valores desconhecidos. Embora a Idade Antiga se resolvessem problemas algébricos, a palavra álgebra foi usada para denominar esse campo de estudo, né, apenas muito tempo depois, na Idade Média. Essa palavra deriva da expressão árabe Al-Jabr, né? Reunir, significa reunir, usada no título do livro Hizab al-Jabr, né? O Al-Mugabala, ou a arte de reunir desconhecidos para igualar uma quantidade conhecida, escrita por volta do ano de 825 por Al-Khwarizmi, né? Esse foi um dos criadores dos algarismos aí, né? O mesmo matemático árabe que introduziu o sistema decimal e os algarismos indianos no Ocidente. A partir do século XI, quando essa obra de Al-Khwarizmi foi traduzida para o latim, o estudo das equações como uma ou mais incógnitas passou a ser chamado de álgebra na Europa. Diofante, né, 221, nasceu e faleceu em 305, matemático grego que viveu na Alexandria, no Egito. Parece ter sido o primeiro matemático a usar sistematicamente símbolos para representar as incógnitas. Atualmente, a álgebra é muito mais ampla do que na Idade Média, pois ela envolve outros assuntos, além do estudo das equações. Considerada uma sub-área muito importante da matemática contemporânea, ela tem aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano, como engenharia, medicina, arquitetura, economia, informática e muitas outras, né? Daí foi tirada do site de AD de Educação, pr.gov.br, portal, cadernos, tá aí o site, quem quiser pesquisar mais alguma coisa. Então a álgebra é parte da matemática que envolve números e letras aí, né? O cálculo com números e letras, né? E tem as perguntinhas aqui simples, interpretação de texto. Quais os povos da Idade Antiga que trabalhavam com uma álgebra rudimentar, né? Quem que era? Logo no começo lá, os povos antigos, como os mesopotâmios e os egípcios, né? Então aqui é os mesopotâmios e os egípcios. Os egípcios. Os mesopotâmios e os egípcios. Esses foram os primeiros povos antigos, né, a trabalhar com
com a álgebra, com números desconhecidos. Não era igualzinha, não tinha toda essa simbologia que temos hoje, né? Mas eles usavam o termo desconhecido para álgebra aí. Porque atualmente a álgebra é considerada uma sub-área muito mais ampla que na Idade Média, né? Porque está lá no finalzinho, no último parágrafo, vocês viram a sub-área, né? Muito importante na matemática contemporânea, pois ela tem muitas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. Então ela é considerada uma sub-área da matemática e muito mais ampla que na Idade Média. Né? Por que ela é considerada? É porque ela, né? Porque ela tem, né, aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. O professor de matemática não gosta de escrever muito, né? Mas escreva, vamos lá. É só você, nem precisava, né? Ó, como que vocês têm ali, ó, como engenharia, medicina, como engenharia, medicina, arquitetura, entre outras. Tá ótimo. Qual o significado da palavra álgebra, né? A gente viu que a palavra álgebra vem lá da palavra do latim, né? Da algebre, né? Da expressão da latina. Essa palavra deriva da expressão árabe algebre, né? Que significa reunir, certo? Alcovariismo foi traduzida para o latim, estudo das equações passou a ser chamado álgebra, né? Vamos usar algebre significa reunir, certo? E tem uma outra coisa interessante ali, ó. Reunir os desconhecidos para igualar uma quantidade conhecida, usada no livro, né? Então, algebre, reunir. E a última completa as sentenças com as palavras nos caça-palavras abaixo. Letra que representa o valor desconhecido de uma equação. O que é? A gente viu que é a incógnita. Valor da incógnita torna a equação verdadeira. Essa daí é a raiz. Tá lá também. Igualdade que contém pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. É o que? Igualdade tem o sinal de igual. É uma equação. Uma ação equivalente igual. Sub-área da matemática que utiliza letras para calcular o valor das grandezas desconhecidas. E daqui é a álgebra. É o tema central aí. Essas palavras vocês com certeza vão achar elas aqui. Se vocês procurarem, vocês vão ter aí, ó, equação. Onde está a outra? Precisa? Álgebra. Tá aqui. Aqui nós temos a incógnita. Aqui nós temos a raiz. Né? A incógnita, a raiz, a equação e a
álgebra. Alguém achou mais alguma palavra aí, fora essas? Mas era só essas que ele estava pedindo. Muito fácil, né? Mais interpretação, caça-palavras aí, facinho. Podem fazer as demais. Podem começar aqui nas balanças, ó. Qual possui a massa maior? A maçã ou a laranja? Aqui a balança está em equilíbrio. O peso de uma maçã é igual ao peso de 2 laranjas, né? Então, pensem aí, né? Qual? Uma maçã é igual a 2 laranjas. Estou usando a letrinha para representar a maçã, o M, e o L para representar a laranja. Uma maçã igual a 2 laranjas. Então, qual possui a maior massa? Claro que é a maçã. Registre o porquê de sua resposta. Porque a massa de uma maçã, é igual a 2 laranjas. Ou seja, uma laranja é igual ao peso de meia maçã, né? O que acontece se acrescentarmos uma maçã no primeiro prato? E o que vai acontecer se a balança está em equilíbrio? Ela vai desequilibrar. Se ela tem uma maçã, vai pender para direita ou para esquerda? Pensem aí, próxima aula eu volto. Até a terceira questão, por favor. E até mais. Tenha balancinhos, quilinhos, presta atenção. A primeira aí quase está pronta. E até mais.